Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana. A gente está caminhando para a reta final do ano de 2023. Você conseguiu atingir todos os seus objetivos esse ano? Eu não. Eu acho que a maior parte das pessoas também não. E como é que está o seu planejamento para 2024? Claro que inteligência emocional a gente não consegue planejar, mas a gente pode adotar algumas medidas que podem ser essenciais para mudar a nossa qualidade de vida. E o nosso bate-papo de hoje é a Carla Hackman, ela que é mentora e vai conversar com a gente sobre inteligência emocional. Afinal de contas, quem é que não precisa se desenvolver nessa área tão específica e tão importante da nossa vida? Carla, seja bem-vinda. Muito prazer em te receber no nosso bate-papo de hoje. Nossa, eu que agradeço, Ju. Para mim é um prazer e uma honra muito grande voltar a dividir tela contigo, né? Depois de tantos anos, a gente que trabalhou por tanto tempo juntas, né? Como jornalista. Você abandonou agora o jornalismo, né? Não 100%. Não? Dei uma pausa, tô meio de lado, né? Mas abandonar não sei, né? A gente tá sempre ali, né? Espreita. Mas sim, né? Hoje não faz mais parte da minha rotina, né? E estou me dedicando, né? Minha vida passou por uma transformação muito grande nos últimos 2 anos. Eu tenho, assim, a impressão que eu vivi uns 10 anos nos últimos 2 anos. Tamanha a revolução que aconteceu. É interessante, né? Como jornalista, eu trabalhei mais de 20 anos, né? Como jornalista. Eu tinha, assim, a ilusão de que conhecia todo mundo, que sabia de tudo, né? Que, dominava. E aí, quando eu saí de lá, a minha bolha furou, eu caí no chão. Onde é que estão essas pessoas, e né? a realidade se estampou, né, na minha cara. Que, na verdade, a gente conhece o nosso mundinho só, né? E aí, eu saí dali, entrei numa empresa que tinha cerca de 100 funcionários e eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu tinha a impressão que eu estava em outra cidade, em outro planeta, porque, meu Deus, como que eu conheço todo mundo e não conheço ninguém que está aqui? Então, foi assim, foram vários choques de realidade, né, depois que eu saí do jornal em setembro de 2021. E com um desafio novo, eu fui buscar especializações diferentes, né? Como eu fui contratada para trabalhar com formações internas, eu fui, poxa, preciso me capacitar, porque já tinha levado ali, né, o primeiro balde de água fria. Espera lá que você não sabe tudo isso não, né? Aí fui buscar capacitação. Aí fiz um curso de coach aqui, em Cascavel. Aí em fevereiro, isso em outubro, eu entrei em setembro, em novembro fiz essa formação, em fevereiro fui para São Paulo fazer um avançado, né, de coach, que, assim, embora a profissão tenha lá as suas polêmicas, ainda é uma ferramenta que te traz muitas ferramentas, né? Eles têm mesclado no coach muitas terapias, eles têm trazido, assim, um olhar mais sensível, né, fugindo da técnica, daquela monetarização insistente, né? Então, o coach, algumas formações têm se voltado para a formação do ser mesmo, né, para o caráter, não só a parte financeira. E lá eu falei assim, poxa, vou montar um curso de liderança, lá os gerentes da empresa estão precisando, e em meia hora eu montei um curso. Falei, nossa, que fácil, né? Da onde saiu isso? E aí eu estruturei um curso, era para ser um curso bem dinâmico, um curso com 8 horas apenas, porque eu não podia tirar, né, os gerentes do setor, não podia deixá-los, né, não podia usá-los por muito tempo. Aí eu criei um curso com 8 horas de formação de liderança, com temas só de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, ali trabalhei perfil de personalidade, comunicação, feedback, autossabotadores, inteligência emocional, propósito e outras coisas. Eu falei, nossa, que bacana, só que eu precisava ir atrás de informação, né? Sim. Tudo bem, o curso ficou legal, e agora? Você vai ensinar o quê? Se você ainda não sabe, né? Você tinha um esqueleto. Isso, agora vamos aprender. Aí eu saí, fui fazendo vários cursos. E a inteligência emocional, ela realmente, assim, foi uma virada de chave em muitas coisas, né? Eu percebi que várias técnicas eu já aplicava, né? Porque eu vinha de um processo de recuperação, de uma depressão muito severa. Então, tinha algumas técnicas que eu já tinha implementado na minha vida sem saber o que era aquilo. Foi intuitivo mesmo. Isso que eu fui fazendo, e quando eu fui estudando, falei, nossa, mas aquilo serve aqui. Olha, aquilo faz sentido aqui. E claro, né, cada vez que você estuda, vai abrindo, né, vai ampliando tudo. E aí, até que eu cheguei na dita inteligência emocional, falei, bom, agora eu vou fazer uma mentoria específica para isso, né? E aí eu fui buscar mais formação, mais conteúdo.
E principalmente, sempre colocando em prática, sabe? Que é uma coisa assim que eu, particularmente, eu preciso validar tudo. Né? Eu venho do racional e estou trabalhando agora com o emocional. Então, eu preciso validar, eu preciso ver para crer, eu preciso, né, colocar à prova. E aí eu formatei uma mentoria, assim, que, na minha opinião, ficou muito legal, sabe? Ela ficou assim, ela tem toda a estrutura teórica, mas tem muita dinâmica prática para realmente colocar em prática, começar a fazer, sabe? Assim, vamos sentar e vamos fazer, né? E tudo ali, coisas que eu já fiz, já vi, já apanhei, voltei a fazer de novo, né? E falei, agora eu vou ter que lançar isso pra frente, né? Eu realmente, assim, é uma transformação, né? Não é uma realização de sonho, porque eu nunca imaginei fazer isso. Mas é uma satisfação que eu jamais imaginei ser possível sentir, sabe? É algo assim, realmente, é transformador. Do quanto que a gente precisa disso, né? É o tempo todo, na verdade. É um processo que nunca mais acaba. Mas o quanto nos falta esse conhecimento tão básico, sabe? De a gente... Poxa, nós somos seres que a única coisa que nos diferencia de máquina hoje são os nossos sentimentos. Porque nem criatividade, inteligência... Exatamente. Não tem mais, né? Tá aí o ChatGPT para provar que a gente é inferior à máquina já há tempos. Então, a única característica que nós temos que é única são os nossos sentimentos. E nós... crescemos, vivemos em um meio em que sentir emoção é fraqueza. É quase como se fosse uma deficiência. Exatamente. Para você ter noção, Ju, da gravidade da situação que nós estamos chegando, sem entrar no mérito de quadros de depressão, né, de epidemias de depressão que nós vivemos, de quadros severos de ansiedade, sem entrar nesse quesito que já seria suficiente para falar sobre isso. O mercado de trabalho está buscando profissionais com essas habilidades. O mercado de trabalho tem lá, quando ele vai contratar alguém, principalmente para alto escalão, ele quer saber se você tem inteligência emocional, se você tem comunicação desenvolvida, se você tem empatia, sabe, assim, habilidades que são chamadas de soft skills, né, no mercado de trabalho, que são comportamentais. E como que eu sei se eu tenho inteligência emocional? Porque às vezes eu posso me achar super inteligente emocional, mas, né, numa diversidade eu desabo. E aí? São dois fatores. Primeiro que, assim, a gente sempre mede tudo pelos nossos resultados. Exatamente. Inclusive, são os nossos resultados que fazem a gente tomar algum tipo de decisão na vida. De fato. Então, quando a gente olha para o resultado, eu estou colhendo os resultados que eu quero? Esses resultados estão satisfatórios? O resultado das minhas ações, do meu comportamento, ele tá bacana? Tá legal? Então, essa é a primeira avaliação. É a gente mesmo que faz essa análise. E a gente também tem ferramentas para fazer isso, né? A gente tem alguns testes já que são referendados, que são usados em coaching, em terapias, que você faz ali a aplicação para a pessoa realmente abrir o olho, né? Hoje, todos os meus treinamentos, eu trabalho ele sempre com foco no autoconhecimento para o autodesenvolvimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são as minhas qualidades, as minhas características que facilitam a minha vida e quais são as minhas características que dificultam a minha vida. Preciso saber quais são as características que aquilo que eu quero fazer, o mercado de trabalho ou as minhas relações pessoais precisam, né? Do que eu preciso para ser bem sucedido nessas áreas. E aí eu começo a desenvolver. Então eu preciso primeiro saber quem eu sou, eu preciso saber de que ponto eu estou partindo. Mas é um desafio saber quem a gente é. Porque é muito fácil a gente ler o rótulo dos outros. Exato. Mas é muito difícil a gente ler o nosso rótulo, a gente estando aqui dentro da garrafa. E como é que a gente faz isso? São os treinamentos de autoconhecimento. A gente realmente precisa olhar para isso, precisa abrir a caixinha, precisa pôr às vezes o dedo em algumas feridas, né? Mas assim, por experiência, o resultado ele é sempre mais satisfatório do que aquela expectativa anterior. A pessoa se surpreende com o que ela encontra. Porque nós utilizamos uma capacidade muito pequenininha do que nós somos, do que nós podemos, sabe? E quando a gente está preso ali, naquela zona de conforto, naquelas crenças limitantes que nos amarram, nos empurram, naquele círculo vicioso, nós acreditamos que isso é o máximo que eu posso, né? A partir do momento que você realmente vai lá, encara e fala assim, poxa, mas eu sou isso. Nossa, que legal, eu consigo isso. Isso vai te dando força para que você vai buscando outras coisas. Essas habilidades, essas chamadas soft skills, né, que o mercado classifica assim, essas habilidades sutis, comportamentais,
elas elas incorporam a sua vida. Você não desenvolve só para o mercado de trabalho, você desenvolve para a sua vida. Você vai melhorar seu relacionamento pessoal, você vai melhorar o seu círculo social, seus relacionamentos amorosos, mas principalmente o seu relacionamento com você mesmo. Que eu acho que é o fundamental para a gente ter um bom desempenho com todos os outros, né? Fantástico, porque assim, até hoje, a minha estatística, né, a partir das pesquisas que eu faço nos grupos, de que 10 em cada 10 pessoas querem ser felizes. Aí entra a primeira pergunta: o que te faz feliz? Pois é. A pessoa já para. Porque é muito relativo. A felicidade para você não é a felicidade para mim, não é a felicidade para o Jadir que tá ali. E aí? A gente vive um momento histórico, assim, muito desafiador e preocupante, né? Porque nós estamos tentando trazer um mundo virtual para o real. E aí nós queremos buscar uma felicidade que não existe. A felicidade instagramável ali, exatamente. Né? Então eu quero, o que é felicidade pra você? Felicidade pra mim é aquela menina lá que é linda, perfeita, que tem um marido lindo, que tem um ótimo relacionamento, que tem muito dinheiro. Isso é felicidade pra mim, né? E aí quando você começa a fazer esses questionamentos, se a pessoa precisa se questionar, precisa buscar essas respostas, ela começa a confrontar tudo isso, né? Porque assim, tá, mas se eu tiver aquilo, eu realmente vou ser feliz, né? Aí entram, assim, diversos fatores, mas os mais evidentes, né? Primeiro, essa pergunta mesmo, o que te faz feliz, foi uma das piores perguntas que eu já recebi na vida. Foi, assim, um choque quando eu recebi isso, porque é uma coisa tão óbvia e a gente não sabe. E aí, sabe qual que é o problema? A gente terceiriza. Então, se eu perguntar pra você, eu tenho certeza que uma resposta vai ser: estar com a minha filha. Não cabe a ela a sua felicidade, né? Olha o que a gente faz, a gente terceiriza para outros, né? E aí, o que acontece? A gente nunca vai alcançar. Aí o segundo fator, que é mais importante ainda: o que é a felicidade? Eu sei reconhecer? Se eu sentir felicidade hoje, eu sei o que é felicidade mesmo? Porque eu idealizo uma felicidade do mundo virtual, instagramável, como você disse, que não existe. Aquilo não existe. Então eu idealizo aquilo. Ninguém vai postar o seu pior no Instagram, né? E aí eu espero sentir um dia aquilo. Cara, eu não sei o que é. Aí a inteligência emocional entra como um outro fator tão importante. Eu preciso reconhecer o que é felicidade. Eu preciso olhar pra dentro, pro meu sentimento, e falar assim: isso que eu tô sentindo é felicidade. Ok, então eu sei o que é felicidade pra mim. Porque quando eu sentir de novo, eu preciso reconhecer que isso é felicidade. E aquilo que você disse, pra mim é uma coisa, pra você é outra, é perfeito. Por quê? O sentimento, ele é uma reação do nosso corpo a algo externo que acontece. Então, o sentimento, ele está nos comunicando que algo aconteceu, né? Só que a interpretação daquilo que aconteceu é única. Então, nós podemos ter uma mesma experiência, sentir absolutamente a mesma coisa. Eu posso classificar de felicidade, você pode dizer que é gratidão, por exemplo. Né? Ou pode falar que é amor. Não, isso que eu tô sentindo é amor. E eu sinto a mesmíssima coisa e vou falar: não, isso é felicidade. Então, eu preciso olhar para dentro, sentir e falar: isso é único. Eu preciso sentir, isso é felicidade. Ok, agora eu sei o que é felicidade. Eu sei quando eu sentir de novo reconhecer a felicidade. Nós viemos num processo, né, como eu falei antes, que assim, o racional, ele é supervalorizado e muitas vezes em detrimento do emocional. Isso é desde os gregos filósofos, para ver a quantidade de tempo. Nós não somos ensinados a ver os nossos sentimentos. Muito pelo contrário. Nós somos obrigados a reprimir os sentimentos o tempo todo. E aí, quando a gente fala, quando a gente escuta assim: isso não é nada, isso que você está sentindo não é nada, levanta, você tem que enfrentar a vida, vamos, sai daí, isso que você está sentindo não é nada. A gente escuta tanto isso não é nada, que geralmente nos cursos, quando tem um exercício que eu passo, assim, que é o primeiro passo para você começar a desenvolver a inteligência emocional, que é você realmente olhar para dentro e falar: o que eu estou sentindo agora? A gente precisa fazer esse exercício. A maioria das pessoas responde assim: Carla, eu não estou sentindo nada. E tem um turbilhão de coisa lá dentro, eu tenho certeza, porque a gente está sentindo o tempo todo. Você só não sente se você está morto. Exatamente. E olha lá ainda, né? Porque a gente não conversa com o morto, nem sabe, né? Se ele sente ou não. Mas a gente sente um turbilhão de coisas o tempo todo. É impossível sentir só uma coisa, né? Imagine nada. Porque
a gente aprendeu que aquilo que a gente sente não é nada. E olha como isso é cruel, Ju, como isso acontece com muita frequência. Quando uma criança cai, com a melhor das intenções, a criança está chorando, o que a gente fala? Ai, vamos lá, não é nada. Levanta, logo meu bem, passa, isso não é nada. Logo passa. A gente está ensinando de pequenininho que aquela dor não é nada, né? Ou então a gente olha para o outro e fala, viu, para de chorar, essa dor não é nada. Porque você está chorando por fulano, né? Fulano já foi. E aí a gente faz isso com a gente também. Viu, larga a mão de ser besta, isso que você está sentindo não é nada, essa dor não é nada. A gente está o tempo todo diminuindo a dor dos outros e a nossa, né? E isso a gente faz com tudo. Só que o sentimento, ele tem uma característica muito importante. O fato de você sentir e reprimir não significa que ele vai evaporar. Ele vai ficar ali. E ele vai se acumular num canto, porque a função dele, o sentimento, a função dele é se comunicar comigo. Se eu não escutar ele, ele vai ficar ali, até que um dia eu vou ouvi-lo, né? Ele vai ficar num cantinho. Aí vem outra coisa e vai amontoando. E vem outra coisa e vai amontoando. Até que aquilo vira uma bola, né? E aí, o que acontece quando você tá com essa bola? Você vai explodir com alguém. Né? De uma maneira totalmente disfuncional, né? Com a pessoa errada. Exatamente. Porque não tem nada a ver. Vai ter consequências péssimas, vai se sentir péssimo e vai só somar mais coisa, porque explodir com alguém não resolve o que você está sentindo, só vai piorar. Você não põe para fora, isso não resolve. Não é assim que você resolve, você lida com os seus sentimentos, né? Aquilo vai virando uma bola. E aí vai começar a ter esses comportamentos, né? Inclusive, um dos indicadores, se quer saber se você tem inteligência emocional, um dos indicadores são a quantidade de surtos que a gente tem, a quantidade de vezes que a gente perde a cabeça com as pessoas. Esse é o indicador. Quanto mais surtos você tiver, menor é a tua inteligência emocional. Então, esse é o primeiro parâmetro, né? Mas tem um outro problema que vai, além desse, que já é gravíssimo, né? Que a gente compromete as relações. Relacionamento é o principal fator para ter felicidade. A qualidade dos nossos relacionamentos. Então, a gente já começa a pisar nos tomates ali, né? Prejudicando os relacionamentos. Mas tem um outro fator também. Quando você vai acumulando isso, em algum momento você vai virar uma doença. Que é muito comum e eu acho que a medicina está olhando com mais atenção para isso agora, né? Sem dúvida. Até quem não acredita nisso, quando alguém fala, quando eu falo sobre isso, alguém já me olha torto e fala assim, da onde que vem a gastrite? Todo mundo sabe que gastrite vem do estado nervoso. Né? Você gerenciar a sua vida com o fígado. Exatamente. Então, vai virar uma doença. Né? E aí sim, quando você deteriora o seu corpo, aí tem mais consequências. Claro. Não é só emocional. Claro, vai tratar o emocional, mas sim, você tem que tratar o físico também, né? E aí, isso vai acontecer o quê? Vai acarretar no quê? Péssima qualidade de vida, péssimos relacionamentos, resultados horríveis na sua vida, né? Então, se existisse uma só vantagem de se desenvolver inteligência emocional, eu já diria, ter uma vida mais leve. Primeiro ponto, né? Se os outros resultados não forem aqueles que você quer, resultado financeiro, relacionamento, só esse fator já é fundamental, né? Quando eu passei pelo processo da depressão, o que eu mais buscava era paz. Eu tinha tanta coisa acontecendo aqui dentro, tanta coisa ruim, que eu parecia que eu ia explodir o tempo todo, sabe? Parecia que aquilo ia... Eu ia vomitar tudo aquilo que eu tinha aqui dentro, só que eu não conseguia tirar, mas estava tudo aqui, né? E a coisa que eu mais ansiava, que eu falava assim, eu quero ter paz, era o que eu mais desejava, e eu comecei essa busca, né? O dia que eu olhei pra dentro e falei assim, isso é paz. Eu falei, agora essa ninguém mais me tira, né? Amor, felicidade vai ser consequência no futuro. A paz era o meu objetivo naquele momento, né? Mas eu precisei identificar, porque eu também precisava saber o que era paz, né? E não significa que eu tô bem o tempo todo, não. Claro que não, porque pelo contrário, continua acontecendo. Eu chego em casa, eu faço exercício o tempo todo. Pra você ter uma ideia, eu me acostumei tanto com esse exercício do que eu tô sentindo, que eu faço ele até dormindo, no sonho. Eu tô no sonho lá, e eu penso, nossa, que legal aqui, o que eu tô sentindo agora? De tão automático que isso começou a ficar. E isso acaba sendo uma dica, por exemplo, para as pessoas que estão acompanhando a gente. A pessoa pode pensar, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma mentoria, para fazer um curso, e eu quero melhorar minha qualidade de vida porque eu preciso. Esse é um dos primeiros exercícios, se não o primeiro? É o primeiro, sem dúvida. Porque assim, o que é a inteligência emocional? Eu trabalho com a teoria do Daniel Goleman, né? Que é o mais referendado ali, que inclusive trouxe, né, o conceito a público, né, na década de 90.
E ele tem alguns pilares, né, sobre isso, e eu trabalho muito dentro dele. A partir dali, eu tive que expandir, porque tinha muitas respostas que eu já não encontrava mais ali, mas eu parto dali, né? E o principal é conhecer. Você precisa conhecer o que você sente. Você precisa saber o que está acontecendo aqui dentro. A gente precisa identificar os sentimentos. Eu preciso sentir o que eu estou sentindo agora. Eu preciso olhar para mim e falar o que eu estou sentindo. A gente nunca sente só uma coisa. A gente sente várias coisas diferentes, né? E aí, no segundo momento, eu preciso me perguntar o que aconteceu que influenciou para isso que eu estou sentindo. Esse é o primeiro exercício, a gente precisa fazer isso, né? O segundo passo é eu começar a gerenciar isso. A gente não impede a emoção, os sentimentos são um pouquinho diferentes, não dá tempo da gente falar aqui, mas a gente não impede isso de acontecer, né? Porque é uma reação involuntária. A emoção, ela é um mecanismo de defesa, de preservação da nossa espécie, ela tem essa função no perpetuar a espécie do ser humano, a emoção em si, a emoção básica, e o sentimento é a interpretação que eu dou para aquilo que eu estou sentindo. Você não impede isso de acontecer, né? Como que você trabalha isso? Eu preciso identificar aquilo que acontece que me provoca esse sentimento, né? Aquilo sim, eu trabalho. Por que uma pessoa chora rios quando um artista morre? Se ela, se ela não tem nenhum tipo de ligação afetiva, né, presencial com a pessoa, né? Não tem nenhum laço sanguíneo. Então, é aí que a gente começa a olhar. Não é o acontecimento em si, é a importância que eu dou para aquilo que me acontece. O meu parâmetro, assim, o meu fator sempre, desde que eu comecei e agora, é o trânsito, né? Toda vez que alguém me fechava no trânsito, eu ficava louca da vida, sabe? E xingava, e ficava irritada e tal. Essa energia que você tem ali, tipo, essa é a emoção da raiva, né? Ela tem uma razão de ser despertada. Ela vinha em mim, isso fica aqui. Claro. A raiva, ela continua aqui. Se eu não souber extravasar, ela tá aqui. Aí eu ia pro trabalho, sentia isso, chegava no trabalho, eu tava com aquilo ali. Óbvio que aquilo vai governar o resto do meu dia. Eu tô naquela energia. E aí tudo que vem é a partir dessa base, digamos assim, né? É mais ou menos uma receita. Você pega uma panela com água e vai colocando coisa, você vai ter um resultado. Coloca uma panela com leite condensado e vai colocando, vai ter outro resultado. Então, a minha base era aquela já irritada com algo que me aconteceu na rua. Então, ok, vamos trabalhar isso. Qual é a lógica de você perder o seu dia por causa de um infeliz que provavelmente estava com pressa, vai saber qual que é a dificuldade dele na vida. E vamos dar um crédito. De repente a pessoa nem percebeu. Isso, vamos exatamente, distraída. Às vezes, quando eu percebo... Essa é uma inteligência emocional que eu preciso desenvolver também. Mas, do trânsito, né? Mas, né, vamos dar um crédito. Exatamente. Mas isso entra na empatia. E a empatia é um dos pilares da inteligência emocional. A gente precisa desenvolver empatia. Mas ali, por exemplo, você começa a perceber o seguinte. Às vezes a pessoa está até distraída mesmo, né? A gente tem tanta coisa na cabeça, tantos problemas. Exatamente. Às vezes eu buzino só pra pessoa acordar, né? Poxa, desculpa, não vi, né? Eu faço isso. Mas quando a pessoa tá, beleza, vai embora, tio, você tá com pressa. Eu costumo sair sempre um pouco mais cedo pra não passar por isso, né? Às vezes acontece de eu me irritar. Então, é sempre meu parâmetro. Alguém me faz, porque trânsito Cascavel, gente, beleza, né? É pra gente testar tudo que a gente tem no trânsito de Cascavel, né? Que é desafiador. Aí tem dias que eu passo, dá ok, e falo, parabéns, Carla, aí ó, evoluiu. A gente precisa reconhecer a nossa evolução, isso é fundamental. Conquista gera alegria. Toda vez que eu olho para as minhas conquistas, eu desperto em mim alegria. Aí chega outro dia, o cara me fecha, eu já na hora, já fico, opa, Carla, vamos ver o que está acontecendo. Pera lá, você já ressignificou isso, agora vamos olhar mais para trás, o que mais tem pegando aí? Aí a gente começa a ir um pouco mais profundo. Eu começo a olhar para as minhas necessidades básicas, que vem lá da teoria da comunicação não violenta. Por trás de todo comportamento violento tem uma necessidade não atendida. Então eu preciso olhar quais são as necessidades que estão em mim, que não estão atendidas e que estão me impulsionando, que estão impulsionando o meu comportamento. Isso as pessoas também podem fazer em casa. Sem dúvida, sempre. É aula básica de autoconhecimento, que a gente não aprende. Infelizmente eu fui aprender agora, né? Que a gente tinha que ensinar na escola isso aí. Porque é pra vida, né? A necessidade básica, gente, é o que a gente leva pra viver, né? E o que o básico do básico é comer, dormir, ir ao banheiro. Isso é o básico do básico. Aí a gente vai evoluindo. Eu só consigo evoluir se eu tiver uma aqui embaixo atendida. Senão eu não consigo, né?
E aí, então, influencia isso. Aí eu preciso olhar para trás. Quais necessidades minhas não estão atendidas e que estão influenciando no meu comportamento aqui no trânsito? Olho lá. Eu não dormi bem essa noite. É isso, ok, não dormi bem. Quando eu olho para minha necessidade que não está atendida, eu crio uma estratégia para resolver. Essa necessidade para de me impulsionar. Ela não governa mais minha vida, porque eu já achei uma solução para ela. E eu passo a ter um dia legal. Né? Mas eu preciso olhar. Se eu não olhar, ela vai ficar ali. A mesma coisa, é como se fosse um espinho no pé. Enquanto você não tirar o espinho ali, não olhar para ele, ele vai ficar doendo. E a necessidade é a mesma coisa, né? Ela vai influenciar na intensidade dos meus sentimentos conforme o meu estado de espírito está. Se eu não me alimento bem, eu vou ter uma reação. Se eu não durmo direito, eu vou ter uma reação. Se eu estou numa relação de insegurança, seja no trabalho, seja no relacionamento, né? Ali eu sou insatisfeita no trabalho com medo de ser mandada embora. Se o meu relacionamento afetivo não tá bacana, eu estou com medo da pessoa ir embora. Ou seja, eu vivo uma situação de insegurança. Isso vai influenciar na minha reação de tudo, diante de tudo. Inclusive terceirizando a insegurança, né? Porque o medo que o outro me mande embora do emprego, que o outro me deixe num relacionamento, que o outro, né? Exatamente. E não é uma autossabotagem isso? Sim, autossabotagem eu trabalho também. Esse também é um olhar que eu ampliei para a mentoria, né? Porque a teoria da inteligência emocional não trata disso, né? Mas eu percebo a importância. É fundamental, né? É importante. Assim, a teoria do Daniel Goleman, ela é fundamental, ela foi um start fantástico, porque ele falou assim, o ser humano tem uma mente racional e uma mente emocional, e as duas têm que andar em equilíbrio. Quando ele falou isso e todo mundo entendeu, opa, pera lá, ele tá falando a verdade, agora vamos trabalhar. Aí ele lista 5 pilares ali que são fundamentais, né? Autoconhecimento, a gestão das emoções, que é você identificar o que está acontecendo, a empatia é fundamental, os seus relacionamentos com outras pessoas e a capacidade de se automotivar. Ou seja, eu dependo de mim mesma para viver, eu não tenho que depender dos outros para me motivar, para me tirar do lugar. Esses são os pilares básicos dele, né? E perfeito, é um começo. É fantástico você começar a partir daquilo ali. Mas, como eu disse, como eu vou colocando tudo em prática, eu fui me deparando com situações que a teoria dele já não respondia mais. E aí eu fui buscando os outros recursos que eu tinha, né? Foi aí que eu identifiquei que a necessidade estava interferindo na minha reação de algo que eu já tinha trabalhado, eu já tinha ressignificado aquilo, né? Então, influenciou. Tem que olhar para a necessidade também. Tem outros fatores que pegam muito, sabe o quê? Crenças. As minhas crenças influenciam diretamente a minha inteligência emocional. Muito. Quer ver um exemplo? O Neymar não traiu a menina lá? Ninguém conhece o Neymar, nem a menina, e todo mundo foi lá se doer na internet? Pois é. Por que eu tenho que ir lá chorar pela traição de alguém que o traído não tá nem aí? São as minhas crenças que estão aqui, impulsionando, latejando e complicando a minha vida. Porque quando eu faço isso, quando eu tenho essas reações, eu estou sofrendo igual. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Sabe, se eu fechar o olho, tem um exercício muito bacana de neurociências. Eu não vou lembrar o nome do autor do livro, porque eu comprei o livro faz 3 dias. Eu não lembro o nome dele ainda. Mas ele sugere um exercício assim, quem toca instrumento musical, se fechar o olho e imaginar tocando, ele vai despertar as mesmas reações químicas que ele se estivesse tocando. O nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Tudo aquilo que você pensar, o seu corpo vai produzir, vai reagir. A mesma coisa. Né? Tanto que assim, você está assistindo a um filme, uma cena triste, a gente não chora. É verdade. Né? Aquilo não é real, a gente chora, a gente se... Exatamente. Acontece ao contrário também. Você vê uma cena engraçada, a gente ri. Né? Então, o nosso cérebro, ele só reproduz. E isso, aí as nossas crenças vão influenciar nisso também. A autossabotagem, perfeito. Autossabotagem eu sigo a teoria da inteligência positiva, que ele traz inclusive um teste, né? Eu aplico esse teste para a gente começar a identificar os sabotadores, né? E segundo ele, todos temos sabotadores. Sem dúvida. Porque são mecanismos de defesa que a criança cria para se defender. E aí a gente acaba acionando isso no futuro. E quando adulto, eu não preciso mais desse mecanismo de defesa. E aí ele vira um sabotador. Né?
E aí sim eu preciso olhar para isso, preciso trabalhar isso, né? Em que momento que essa autossabotagem está me prejudicando também. E qual é o mecanismo para eu descobrir se eu estou me autossabotando? Sempre serão seus resultados. Sempre. Porque eu gostaria de fazer uma ligação agora da inteligência emocional com a autossabotagem e as metas que a gente geralmente coloca lá no início do ano, no finzinho do ano 2022, a gente fez propôs um monte de metas para a gente atingir, e eu muito provavelmente não atingi nem a metade das que eu propus, mas também eu devo ter proposto metas inatingíveis, então eu preciso observar isso também. Faz parte. Mas você sabe que a meta inatingível é uma autossabotagem? Olha aí, ó, né? De repente é isso, né? Porque às vezes a gente coloca metas que não dependem só da gente também. A gente depende dos outros. E aí, como é que se transforma numa meta minha se eu dependo do outro para resolver? Né? Você estabelece metas que você não tem a menor intenção de cumprir. Pois é. Só uma satisfação temporária do ego para dizer que você fez, né? E porque aí vai envolver, aí já tem mais umas outras questões que começam a vir junto ali também, né? A gente já começa a trabalhar ali com crenças, principalmente, com nossos valores, que são fundamentais. As crenças e os valores, elas norteiam toda a nossa vida. Todas as decisões que a gente toma na vida são com base nas minhas crenças e nos meus valores. A maioria de nós, 99,99%, não conhece nem suas crenças, nem os seus valores. E a nossa vida é pautada em cima disso, né? Então, aí vai influenciar isso. Mas aí tem mais coisa aqui atrás. Por exemplo, o que é uma crença, né? Crença é tudo aquilo que eu acredito. Existem as crenças apoiadoras e as crenças limitantes. Mas as duas exercem o mesmo efeito na nossa vida. A maioria delas a gente adquire na infância, né? A criança, ela não tem senso de julgamento, senso de valor, ela não consegue, ela toma tudo ao pé da letra, primeiro fator, né? E segundo, ela está o tempo todo presente. Né? Nós estamos sempre com a cabeça desligada. Né? Tanto que acontece uma coisa, você fala assim, nossa, o que aconteceu? Né? A criança não, ela está o tempo todo presente. Então, tudo que acontece para ela tem um impacto emocional maior. E como que a gente aprende? A gente aprende por impacto emocional ou por repetição. Só que aquilo que a gente aprende por impacto emocional, ele grava tão profundo na gente, que é quase como se ele fosse lá na nossa estrutura do DNA, né? Colocasse lá os risquinhos, medo, os risquinhos, trauma, abandono, né? Mais ou menos assim que funciona. Quando a gente é criança ali, quem que vai nos causar esses impactos e construir essas crenças? As pessoas que são as autoridades na nossa vida. Então são os pais, né? Os professores. Sim. Quem é religioso, os padres, pastores. E hoje essa geração tem mais o mundo virtual, né? Que tem os influenciadores lá, as pessoas que já exercem esse poder tão grande sobre a vida deles. Se um pai, imagina o que aconteceu na pandemia, se um pai está ali ajudando o aluno a fazer o exercício, o pai está louco de cansado, o exercício está ali, o pai já ensinou, ele errou, o pai ensinou de novo, porque o pai não sabe ensinar, e aí o pai fala assim, nossa, mas você é burro. Isso taxou a criança assumiu isso como verdade, sentenciou essa criança a ser burra pro resto da vida dela, até que um dia ela perceba e consiga modificar isso. E é difícil modificar isso. Tudo que pais, professores e líderes religiosos falam para uma criança é decreto, é sentença. Por que isso? Você tem uma filha. O que você fez desde pequenininho com ela? Você tinha que ensinar que ela tem que te obedecer. Claro. Então, o pai constrói essa autoridade. Você precisa me obedecer. O que eu estou falando é verdade. Né? E a criança toma isso como verdade. Então, tudo que você fala para a criança, aquilo vira decreto. Aí tem as crenças que são mais comuns, né? Que ali, dinheiro não traz felicidade. Em algum momento a gente escuta isso. A religião Imagine uma fala criança. muito disso, mas inclusive, né? E os pais repetem em casa, né? Mas sim, a religião, né? Por isso que padres e pastores também influenciam. Que idade que a criança vai lá, começa a catequese, missa e frequentar, né? Ela escuta. Quando uma criança escuta assim, dinheiro não traz felicidade, o que chega para ela? Nossa, eu quero ser feliz. Então eu não quero dinheiro. Eu não posso ter dinheiro. Isso é uma verdade absoluta. A criança não consegue ter senso para distinguir. Carla, mas eu não lembro disso. Não lembra, mas isso aconteceu na sua vida. Em algum momento isso aconteceu na sua vida. Vai na formação da sua personalidade. Vai lá dentro. Tô trazendo. Como é que eu sei que isso é uma crença minha? Vai olhar seu resultado. Você só não tem crença financeira se você for milionário e aproveita o dinheiro que você tem.
Porque só o volume financeiro não é suficiente. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não conseguem viver isso, apreciar isso. Então, precisa das duas coisas sempre envolvidas. Então, isso tudo que vai criando. Por exemplo, a questão ali que você falou de procrastinar, criar metas que você não vai atingir, se auto-sabotar. Então, tem questões profundas ali. Primeiro, a lealdade à família. Se a sua família tem um padrão de vida, cara, a gente não consegue quebrar isso muito facilmente. Não. A gente tem uma lealdade cega que ela é cruel, sabe? Aí tem outras coisas que a gente aprendeu lá na infância, que pessoa rica não presta, que rico é tudo ladrão, que o rico não vai para o céu, esse é o mais comum. Mas além disso, né, o que a gente aprendeu lá, que a pessoa não se dá bem trabalhando, ou que é só o trabalho honesto que enriquece, que você tem que trabalhar 200 horas por dia para poder crescer na vida, né? Isso tudo está dentro de mim. É isso que eu acredito. Eu não consigo sair desse padrão. E se eu sair desse padrão? E se os vizinhos falarem que eu estou roubando? E a minha mãe? O que meus irmãos vão falar? Como é que eu posso ter vida melhor com os meus irmãos? Como é que eu posso ter uma vida melhor com a minha mãe? Isso explica porque que muitas pessoas ganham muito dinheiro e voltam a ficar pobres. Elas não lidam com a má consciência. Toda vez que você vai contra o seu sistema, você precisa lidar com a má consciência. Imagina, Ju, assim, o que a gente aprende quando a gente está na rua? Você vai atravessar a rua. O que te ensina? Olhar para os dois lados, né? Sempre. Você não precisa ser atropelado, não precisa saber de ninguém que foi atropelado, não precisa nunca ter visto um acidente. Mas você nunca vai atravessar uma rua sem olhar para os dois lados. Se eu vendar os seus olhos e falar, agora atravesse, você não vai, porque aquilo é uma verdade absoluta para você. É assim que funcionam as nossas crenças, em tudo na vida. Ai, Carla, mas não faz sentido, eu não acredito nisso. Observe seus resultados. Eles estão aqui. Quando eu falei que as crenças e os valores norteiam a nossa vida, todas as nossas decisões são tomadas para que os resultados reforcem aquilo que eu acredito. Que é que tá a autossabotagem. Sim. Se eu tenho uma crença limitante financeira, eu vou tomar decisões cujos resultados vão me deixar mais pobre. Ou vão me manter naquele patamar. Porque precisa provar isso. Mas eu quero ter dinheiro. Vai trabalhar a tua crença. Não tem como, você não consegue. E como é que trabalha essas crenças? É difícil. Pois é, porque todo mundo traz crenças consigo. Não é impossível. Não adianta. Todo mundo tem crenças. Nem todas são limitantes. Tem crenças que são apoiadoras, né? Se você cresceu num ambiente em que você escutou que você é muito inteligente, que você dá conta de tudo, aí também dar conta de tudo já começa a causar outro problema. Exatamente. Porque aí você começa a virar autossuficiente, você acha que pode abraçar o mundo. Você que tem que fazer tudo, né? Mas existem crenças que realmente nos põem pra frente, sabe? Que, assim, que vão lá e nos movem, que são as crenças apoiadoras, né? E existem as crenças limitantes, que vão sempre me limitar àquilo que eu posso ter de diferente. A crença, ela pode ser resolvida da mesma forma que a gente adquire, ou por impacto emocional ou por repetição. O impacto emocional, existem alguns treinadores, mentores, coaches, que fazem aqueles exercícios de pisar em caco de vidro, caminhar no fogo, né? Isso é um treinamento de alto impacto. Então, eu vou construir uma nova crença a partir de um alto impacto emocional. Para aquilo ficar... Isso, para você realmente, tá aqui minha crença, agora eu vou lá pisar no prego lá para provar que essa crença não é real. Então, eu crio um impacto emocional para tentar substituir. Eu nunca fiz isso. E a outra forma é a gente ir pela repetição. Eu primeiro preciso ter consciência da minha crença. A parte mais difícil, na minha opinião, é a gente reconhecer que a gente tem as crenças. Porque a gente fica ali teimando. Eu não tenho, né? E a gente fica ali teimando. O segundo momento, aí sim, aí eu começo a tomar decisões mais conscientes, eu começo a trabalhar tudo isso, né? Começo a aprender, por exemplo, o que eu preciso fazer de diferente para não me dar metas que eu não vou mais atingir, né? Para você ver como que isso é importante, né? O processo de ciclos, ele tem um impacto, ele tem um objetivo bem interessante, né? Qual que seria? Então, o que é um ciclo, né? O fim de um ano, a comemoração do novo aniversário, estou iniciando um novo ciclo, quando eu saio do emprego e vou para outro, termino um relacionamento, começo outro. Isso é conclusão de ciclo, início do outro. A vida é assim, né?
Nós temos 4 estações para provar que é assim. Sim. Toda vez que eu estou encerrando um ciclo, eu preciso olhar para esse ciclo e fazer um balanço dele. Né? Eu preciso olhar ali o que eu conquistei, o que eu aprendi, o que eu evoluí. Pronto, agora eu aprendi. Sabe aquela história de você ser grato a tudo? Porque tudo nos trouxe até aqui. Então eu preciso olhar para isso e entender o que cada coisa me beneficiou. Né? Até doença tem ganhos, nos traz ganhos. Então eu preciso olhar o que eu ganhei, né? Aprender com isso. Pronto, agora eu vou para o próximo ciclo e vou fazer diferente. Porque senão eu vou repetir. Aí vou ficar nesse ciclo, tipo um ratinho ali correndo para sempre. Né? É difícil, é desafiador olhar para nós. Porque a gente tem tanto medo do que tem dentro, sabe? A gente tem tanto medo que vai encontrar muitas coisas ruins e feias que a gente não quer olhar. E realmente, assim, o processo ele é desafiador, é dolorido, mas é muito legal você olhar para trás e falar, poxa, olha que eu evoluí, sabe? Eu hoje me considero na 3ª vida nessa vida. Eu tive uma vida até que meu marido morreu, vivi uma fase ali da depressão até eu sair do jornal, e aí essa nova fase que eu tô agora. Então são 3 pessoas completamente diferentes. Cada uma teve uma vida, tinha uma personalidade, tinha um jeito de viver e de levar as coisas, sabe? Essa transformação para mim ela é muito evidente, assim. E a gente é eterno mutante, né? E pense que horrível seria se eu fosse a Juliette de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás. Que experiência, o que eu tirei de proveito de toda a minha existência de lá pra cá, né? Exatamente. Uma das únicas certezas da vida, né, do significado da vida, do porquê que eu estou aqui, é que a gente está aqui para evoluir. Essa é a única certeza que a gente tem. Exatamente. É um processo, é a evolução. Tanto que esses dias eu estava pensando sobre isso, até mórbido, né? Mas olha só, quando a pessoa está doente, os médicos falam, evoluiu a óbito. Evoluiu a óbito. A morte é o estágio final da evolução. Eu, quando escutava isso, eu achava absurdo, mas a gente está aqui no processo para evoluir até a fase final. Né? Essa é a conclusão. Hoje eu vi uma entrevista até de uma professora que ela falava assim, que você não retrocede. A nossa consciência, ela foi projetada para sempre expandir, sempre. Ela pode ficar um tempo estagnada, né? Ou você pode expandir para coisas erradas, né? Porque quem sou eu para dizer o que é certo, o que é errado, né? Mas ela pode expandir ali, por exemplo, você pode começar a expandir para uma visão de fanatismo, de seita, né? É uma expansão igual, né? Mas, segundo ela, a consciência, ela é feita para expandir. Para você retroceder, você precisa fazer muita força. Você precisa ir contra a natureza. Agora, não significa que esse processo de evolução, ele seja... Você deixa assim, deixa aí, deixa acontecer naturalmente, né? Não é assim. A gente pode realmente se dedicar a esse processo, sabe? Porque em algum momento da vida a gente vai ter que olhar para isso. Nós somos a pessoa mais importante para nós. E somos a pessoa que a gente menos conhece. E às vezes a pessoa também que a gente menos se dedica, né? Mais negligencia. Exatamente. Porque a gente sempre coloca o outro também como uma prioridade. E também tá errado isso. Totalmente errado. Por quê? Fazer uma análise bem ridícula, né? Mas se você quer ver o seu filho feliz, você tem que estar bem. O que é a pior coisa pro seu filho? Te perder. Ou ter que cuidar de você, ou te ver numa situação difícil. Isso é o pior que pode acontecer para ele. Então, você cuidar de você é a maior prova de amor que você pode dar para a pessoa que você ama, né? Quando a gente está no avião, o que eles falam, né? Primeiro põe a máscara, depois acode. Porque se eu não tiver forças, eu não consigo ajudar a outra pessoa. Exatamente. Esse processo é assim. A gente está sempre em evolução. Quando a gente parte para esse processo de autoconhecimento, a gente consegue evoluir de uma maneira melhor, né? Porque assim, crença a gente sempre vai ter, mas eu consigo substituir uma crença ruim por uma crença melhor, né? Hábitos a gente sempre vai ter, mas eu consigo tirar um hábito ruim e substituir por um hábito melhor. Se eu não faço esse processo consciente, eu vou fazer ele inconsciente, e aí os meus resultados vão ser sempre ruins, desastrosos, né? E aí eu acabo
tendo consequências muito ruins, tendo resultados muito medíocres, né? O que é muito frustrante. E a gente acaba se degladiando ainda mais. A gente vai reforçando as nossas crenças, né? Não, eu não sou bom o suficiente, eu nasci pra ficar assim, né? É só uma meia dúzia que pode ser rico, eu não posso, né? Não posso ter, porque isso é errado, eu preciso ser humilde. E a gente consegue, a gente justifica. A autossabotagem, a gente tem uma justificativa para cada sabotagem que a gente faz. E são sabotagens, assim, são justificativas lindas. Bem decoradinhas, bem elaboradas, né? Perfeito, exatamente. Cara, a gente está caminhando para nossa reta final do nosso bate-papo e eu gostaria de focar em 2 pontos contigo. O primeiro deles é assim, nossa, eu tô vendo isso, eu preciso fazer isso para minha vida, eu preciso trazer isso para minha vida, né? Eu preciso ter um ano diferente, ou preciso esclarecer mais dúvidas que ficaram. As pessoas podem te procurar numa rede social para esclarecer mais dúvidas, enfim. Sem dúvida. Podem buscar o meu WhatsApp, até no meu Instagram tem o meu WhatsApp lá liberado. Só não me liguem que eu não atendo o telefone, mandem mensagem, tá? E também na própria rede social, no Instagram, né? No Instagram, no Facebook, manda mensagem. Eu tô abrindo agora essa mentoria, eu pretendo, a partir de 2024, me dedicar mais a isso, né? A esse trabalho de mentorias. Eu quero criar alguns grupos mais específicos, mentorias para professores, mentorias para alguns profissionais assim mais segmentados, mas também para todo mundo, né? E o processo de mentoria, ele é em grupo, ao vivo, né, online, né? Mas ao vivo eu estou ali falando e a gente já começa a praticar, já começa a fazer exercícios. E aí dentro desse processo eu proponho uma sessão individual, né? Por que não individual? Dá para fazer, mas a gente evolui muito com o outro. Porque às vezes eu não consigo olhar para mim, mas quando você fala algo, eu consigo perceber. Aquilo, sabe, liga uma chavinha. Então, esse processo em grupo, a gente sempre evolui muito mais rápido, acelera. Porque às vezes um problema que eu tinha que perceber, eu vou levar muito tempo. E aí você fala, nossa, é bem isso, é meu. Né? Quando a gente forma essas egrégoras, as dores são sempre iguais. Exatamente. Né? O que tem em você vai ter em mim, é isso que vem à tona ali. E aí o processo, a sessão individual é justamente para a gente tratar de algumas questões que às vezes a pessoa não quer falar em grupo. Que ela tem vergonha, ou é um trauma muito grande, né? Porque a gente ainda tem o tal do medo do que o outro vai falar. Né? Isso é assim mesmo, né? Eu pretendo me dedicar mais à minha rede social não tinha esse objetivo, né? Inclusive, o meu Instagram, ele foi criado dentro da minha recuperação emocional. O meu Instagram tem 90% só frase ali que eu preciso ler. Quando eu não tô bem, eu abro o Instagram e eu tenho que ler as minhas frases que estão lá. Então, foi um mecanismo que eu criei para me ajudar. Mas agora eu quero me dedicar mais a isso. Vou começar a produzir material, quero começar a compartilhar isso. Até porque eu ainda tenho um contrato, né, com a empresa que eu estou. Então, eu ainda estou me dividindo em tempo ali. Mas também quero começar assim a sortear, a fazer grupos sem custo, sabe? Porque eu entendo que esse processo, como eu falei para você, assim, não é a realização de um sonho, porque eu nunca pensei em fazer isso. Mas é algo que me traz uma realização que eu não imaginava ser possível. Quando eu dou uma palestra, eu assim, já dei palestra de 4 horas, falando assim, sem parar, né? E eu saí dali e querer correr uma maratona de tanta energia que eu sinto, sabe? É algo assim, transformador mesmo. Então, eu quero sim ter essa possibilidade de levar, de construir grupos que sejam, sabe, de repente um subsidia a participação do outro. Para poder, porque uma coisinha que a pessoa pega já começa a mudar a vida dela, sabe? Se a pessoa prestou atenção nas necessidades ali, já começa a mudar a vida dela, transformar a vida dela. Se ela começou a fazer o exercício de o que eu estou sentindo agora, já começa a transformar a vida dela, né? Claro, assim, esse exercício é bacana, tá, gente? Mas ele vai evoluindo, né? Mas sim, é fundamental. Comece por isso. No mínimo uma vez por dia. Sabe, vai ao banheiro, você vai lá fazer xixi, pensa, o que eu tô sentindo agora, né? E começa a observar. Ele é um trabalho mesmo, porque como eu disse, a gente é tão acostumado a escutar que o que você sente não é nada, que a gente acha que não é nada mesmo. Exatamente. Então, começa. É devagarinho que a gente vai, mas insista. Aos poucos isso vai ser automático. Tudo que acontece você já identifica. Opa, o que está acontecendo aqui? Opa, estou sentindo uma coisa. O que será que é isso, né? E aí você já começa a identificar as relações. Você já começa a identificar a que você reage.
E aí você começa a trabalhar a sua interpretação daquilo que aconteceu. Porque nunca é o que é, sempre é o que eu sinto. Exatamente. É isso que importa, né? Aí você começa a olhar para isso. Mas sim, eu estou disponível. Podem chamar minha rede social, se você puder depois deixar aí embaixo o link, tá? O meu WhatsApp também tem, inclusive no meu Instagram lá um link para ir pro WhatsApp, mas também pode compartilhar sem problema nenhum. Só não me mandem nudes, tá, gente? Porque eu sou vergonhosa. Fica a dica. Regra, tá, por favor. Mas sim, estou disponível, né? Eu quero poder conciliar, eu preciso sim viver disso a partir do ano que vem, né? Mas eu quero também, sabe, eu quero muito, assim, poder modificar as vidas, porque um pouquinho que a gente consegue mudar realmente transforma. Exatamente. A qualidade de vida ela é muito importante. E o outro ponto que eu gostaria de tratar contigo, assim, para que a gente possa fechar o nosso bate-papo, em pouco mais de 15 dias a gente fecha o ano. Muita gente vai fazer um balanço do que aconteceu e acaba ficando assim, extremamente deprimido por não ter conseguido atingir suas metas. Que dica que você deixaria para essas pessoas no momento de elencar as suas novas metas para o ano de 2024, utilizando a inteligência emocional? Tá, assim, bem curto, tá, gente? Bem curto mesmo, tá? Se vocês forem fazer a mentoria comigo, vocês vão ver que tem bem mais coisas. Mas bem curto, primeiro passo. Não liste os seus fracassos, liste as suas conquistas. Porque a gente tem conquistas o tempo todo, sabe? A gente gosta de apontar falhas, as nossas e as dos outros. Então, liste só as suas conquistas. A gente tem, a primeira conquista é acordar com vida, acordar saudável, é sair da cama, é ter um teto. Então, comece a listar as pequenas coisas, liste tudo que você conquistou. Você está terminando um ano, sua família está bem, ganhou um filho, aprendeu coisas novas, ouviu a gente, olha que conquista bacana, né? Aprendeu, sabe, qualquer coisinha diferente que você aprendeu, liste as suas conquistas, porque isso é um dos pilares, inclusive, da inteligência emocional, é a automotivação. Se eu não consigo olhar para o meu sucesso, para o meu fracasso, eu não consigo seguir. Sabe, a minha vida vai ser tão ruim, tão péssima, que eu tô fazendo o que aqui, né? Então, olhe para suas conquistas e estabeleça metas pequeniníssimas, sabe? Eu comecei a fazer isso, eu coloco coisas muito pequenas na minha vida e um passinho de cada vez, porque é importante atingir. Não adianta eu colocar uma meta gigante que eu sei que eu não vou alcançar. Não significa que não é para sonhar alto. Sonhem alto. Os sonhos, para você ter uma ideia, a capacidade de sonhar, ela é o topo da pirâmide da evolução. Só o ser humano evoluído consegue sonhar. Só essa pessoa consegue sonhar. Então, se você tem sonhos, coloque no papel, sabe? Comece a estabelecer metas. Todo mundo que tem um propósito, tem um porquê, vive mais e vive melhor, né? Descubra o seu porquê, né? Por que você acorda de manhã? Por que você faz o que você faz? Né? Comece a se perguntar isso. E coloque isso, coisas pequenas, sabe? A minha meta é, sei lá, ler uma página de um livro por mês. É suficiente. Sabe, é mais do que nada que você vai fazer. É mais do que nada, exatamente. Coloque coisas pequenas e aí você vai avançando de pouquinho em pouquinho, mas principalmente liste as suas conquistas. Não que os seus fracassos, né, assim, as coisas que não deram certo não sejam importantes, mas primeiro valoriza o que você tem de positivo, porque isso vai te dar força para fazer mais. Porque a gente tem tanta coisa boa, gente, que se a gente for pesar, o que a gente tem de ruim é tão pequenininho, tão insignificante. Só porque dói mais, né? É porque a gente tem vergonha, né? Isso sim é normal de todo mundo também, né? A gente tem vergonha desse lado. Mas, então, olhe para as coisas positivas. A gente não foi ensinado a olhar para o positivo. Não. Né? Porque assim, mas eu tô me achando, né? Eu mesmo, quando assim, eu falo dos cursos, eu olho e falo assim, meu Deus, não acredito que foi o que fiz, sabe? E eu falo, Carla, calma, pera lá, como é que você vai falar isso? Não, gente, é verdade. É esse sentimento que eu tenho. É só autovalorização. Né? Eu preciso reconhecer. Se eu falar diferente vai ser mentira. Tá perfeito? Não tá. Eu quero melhorar. Eu tô agora com 2 cursos que eu comprei de inteligência emocional, justamente para buscar outras visões, para buscar mais subsídio, sabe? Porque sim, eu quero melhorar o tempo todo, mas eu olho para aquilo e falo, meu Deus, que legal isso. Eu preciso olhar para isso desse jeito, porque é o que eu sinto. Sim. Imagina eu sentir isso e falar, não tá tão bom, e eu tô aqui com aquela coisa vibrando. É isso que vai fazer eu cada vez conquistar mais e buscar mais coisas, né? Conquistar mais, gente, não é no sentido financeiro, é óbvio que eu busco isso, mas não é nesse sentido, é conquistar mais subsídio, mais informação
Porque, como eu disse, é algo que tem transformado a minha vida, sabe? Tem realmente transformado. E espero que isso também consiga transformar a vida de outras pessoas, né? Esse, assim, a maioria dos feedbacks que eu tenho é disso, sabe? Que às vezes a pessoa pegou uma coisa muito pequenininha e aquilo é tão valioso para a vida dela, né? Que aquilo me dá uma sensação assim, poxa, que legal. Eu não tenho dúvida alguma que muitas pessoas que vão acompanhar a gente vão extrair disso muitas informações que vão transformar suas vidas. E aí eu tô lançando agora para janeiro, né? Então sigam lá minha rede social, vocês vão ver que tem poucos seguidores, não tem nada lá de propaganda, de venda, nada, porque eu realmente tô me dedicando a isso agora. Mas eu vou lançar, eu quero abrir 2 turmas já, né? A partir do fim de janeiro, uma para acontecer à noite e uma para acontecer aos sábados, né? Não é uma mentoria longa, eu fiz 6 encontros apenas, o meu objetivo é fazer isso meio rápido, né? E aí, no segundo momento, aí sim a gente vai ter uma mentoria avançada, que aí a gente vai buscar essas questões mais profundas, sabe? Porque é importante a gente olhar para isso. A gente precisa olhar para essas dores, olhar para esses sabotadores, olhar para algumas feridas que a gente tem, que às vezes a gente não consegue ver. Porque, gente, se não for por você, seja pelas pessoas ao seu redor, né? Porque, cara, que sentido faz a gente estar aqui se nem feliz a gente consegue ser? Se nem feliz eu sei o que é ser, né? Eu nem sei o que tem aqui dentro de mim. Exatamente. Né? Então, assim, pelo menos faça valer a tua mãe que te deu a luz, tadinha. Faça valer os sentimentos que você sente, né? Não, valorize, gente. Isso é fantástico, é o que nos distingue, né? A maior riqueza do ser humano que a gente não consegue olhar. E é tão bacana quando você começa a identificar. Assim, ó, hoje eu consigo comparar isso. Se você pisar no prego, você vai sentir na hora, você vai ter noção do teu dedinho ali na hora, né? Exatamente. O sentimento não. Você sente e fica aquele desconforto, você não sabe o que é, não sabe onde está sentindo, não sabe por que está sentindo, né? Então, comece a equilibrar as duas. Que a sua reação emocional tenha a mesma... como é que eu vou falar assim? Que ela seja tão certeira quanto é a sua percepção física, né? Que aconteceu algo, você já identificou, falou, opa, o que tá pegando aqui? Né? E o bacana, assim, só dando um spoiler para você que vai começar o processo, quando a gente olha para o sentimento, a gente sente e entende o que causou, o sentimento se alivia. É impressionante. Comecem a testar, porque o sentimento só quer ser visto e ser ouvido, né? E quando eu olho para ele, eu tô ali nervosa, tô com medo, né? O medo é impressionante. E eu começo a olhar para ele, acolher, falar, isso é meu, né? Eu tô sentindo isso por causa disso. Sim. Aquilo suaviza, né? E aí sim, ele vai embora. Aí, e que assim seja. Que assim seja. Não, daí vem outro, né? Abre espaço para outro, mas não fica ali se amontoando, né? Para eu Exatamente. não explodir em cima de pessoas que não merecem, né? Que são o nosso porto seguro e que às vezes a gente age como se fossem para-raio, né? E assim, gente, uma vez que a pessoa que a gente magoa, é como se a gente quebrasse uma xícara. Você pode colar, mas aquela trinca vai ficar. Exatamente. Carla, eu gostaria de agradecer imensamente você ter vindo, ter aceito o nosso bate-papo. Fiquei muito feliz a gente ter conversado nessas circunstâncias, você como uma entrevistada. Eu quero agradecer imensamente, viu? Que em 2024 a gente volta a bater papo sobre inteligência emocional de novo. Sem dúvida, sobre vários temas, ciúme, culpa, medo, tudo que você quiser a gente vem falar aqui. O que eu não souber a gente vai colocando junto e vai descobrindo, né? E eu quero aproveitar e agradecer, né? Para mim é uma honra, um prazer muito grande. Você é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida como pessoa. Nossa, eu fiquei emocionada. E sem dúvida foi assim a jornalista mais profissional, a melhor jornalista com quem eu já trabalhei, né? Continua sendo uma das melhores jornalistas que estão em atividade, mas com quem eu já trabalhei foi a melhor. E eu sempre falo isso para as pessoas, mas acho que eu nunca tinha falado isso para você. Então, acho melhor falar para você, né? Antes que alguém vai fofocar, né? Então, fica melhor entregar o recado na hora. Mas sim, eu admiro muito você enquanto pessoa, enquanto ser humano, principalmente enquanto profissional. Muito obrigada, eu agradeço imensamente. Eu tive um crescimento esplendoroso no período em que trabalhamos juntas. A gente trabalhou juntas por 10 anos quase. Trabalhamos, né? E muito trabalhado, né? Nós trabalhamos no Jornal Paraná, o Jadir que está ali atrás. Trabalhamos por um longo período com pautas muito pesadas, com assuntos muito pesados. Em momentos das nossas vidas, às vezes, muito pesados. Você tinha acabado de ficar viúva naquele momento, eu lembro muito. E eu fico muito feliz em te ver bem
e regenerada de um processo que você mesmo disse, de uma depressão muito profunda. E gostaria de deixar aqui minha admiração, meu respeito por você e que 2024 seja um ano maravilhoso. Vai ser para todos nós. Todas as realizações possíveis. Com certeza. E eu espero você e o Jadir, a baixinha ainda não, mas um tempo, né, baixinha? Daqui uns 9, 10 anos? Nos nossos grupos, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Não ajudar no sentido que vocês precisem de ajuda, mas para se encontrarem, né? Para conhecerem o tesouro, que assim que vocês consigam se ver da forma que hoje eu já vejo vocês, que vocês possam se ver também, né, a partir desse trabalho do autoconhecimento, né, poder ver a riqueza, né, que vocês têm, que às vezes eu tenho quase certeza que vocês não enxergam. Sem dúvida, tá combinado já, então. Combinado. Mais uma vez, obrigada, viu? E um ótimo 2024. Legal, até a próxima. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.